In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Eis que então é Natal. Nasceu o menino Jesus. E nós celebramos a missa do dia. Depois de havermos celebrado esta noite o grande mistério. Exatamente o que significa isto, celebrar a meia-noite. Nós refletimos isto, quão de fato para o mundo, e isto é ainda hoje, Jesus é um grande mistério, um mistério desconhecido. E hoje, dizíamos esta noite, tanto quanto, mas para mim é pior, né? Porque justamente aqueles que dizem crer, descreem, né? Descreem. Mas esse era o mistério da missa da noite, da meia-noite. Já esta missa, queridos, se vamos ouvir a palavra de Deus, veja, essa carta aos Hebreus, e mesmo este evangelho, mesmo esse... João justamente é conhecido como a águia, porque o seu olhar é profundo, né? Ele vai direto na revelação do mistério. E esta missa do dia é realmente para os que creem. Eu diria, para os poucos que verdadeiramente creem. Olha o que dizia esta carta aos Hebreus, né? A imagem de Jesus, isso nós vemos no nenê, isso nós vemos na cruz. Jesus é a imagem perfeita da substância do Pai. Isso é uma palavra que... Jesus vem desvelar o mistério. Ele tira a cortina que não nos permitia ver. E agora nós vemos com João a profundeza de Deus, dos mistérios. Descortinamos os mistérios de Deus. E somos capazes de dizer palavras quais estas que nós ouvimos na primeira leitura e no próprio Evangelho. Deus já não é mais um mistério e um segredo para nós. E isso não só por algum entendimento intelectual que tenhamos adquirido dele, mas por uma intimidade de vida, de alma, que palpita e regurgita com aquela da humanidade de nosso Senhor. Quer dizer, desde o batismo, depois elevado por tantos outros sacramentos, né? Mas desde o batismo, ao menos o de desejo, desde o batismo, afinal, nós somos verdadeiramente elevados àquela intimidade com a qual nós comungamos com a divindade. Né? Comungamos com a divindade. De forma que podemos confessar a plena voz para o mundo e diante do mundo os mistérios, desvelar os mistérios de Deus. Nós cremos na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, nos santos evangelhos, na sua vida, na sua cruz. Cremos que em tudo isso ele nos revelou justamente a substância do Pai, a substância de Deus. Somos posse. Em outro texto se diz que somos da família de Deus, co-herdeiros. Somos íntimos de Deus. E é por isso mesmo, queridos, porque já não é mais um mistério, mas porque o nosso pensamento vai às profundezas mais inescrutáveis da divindade. É por isso mesmo que nos assombra ver exatamente aqueles que, dentre todos, mais deviam
partilhar esta intimidade, conhecer estes mistérios, hoje desfazer e negar e trair um a um. Um a um. E é assim com este antipapa Bergoglio. Por isso a gente chama ele de o falso profeta. Porque ele já não conhece. Porque ele já não tem intimidade. Porque da sua boca sai só a palavra da mentira falsa a respeito de Deus e do seu mistério. Ele não confessa Jesus Cristo e a sua divindade, absolutamente não. Aí ele trata a todo modo de desfazer quanto possível, nem que seja humilhando e desfazendo a própria mãe de Jesus, Maria, mãe de Deus, nossa mãe, né? Nem que seja assim, nem que seja assim. Você não pode atacá-lo diretamente, ataca-o indiretamente. E se não, em Maria, em nós, aqueles que queremos guardar fielmente a mensagem e a pessoa de Jesus Cristo na intimidade da comunhão. Ataca nós. A mim me parece terrivelmente, só esta imagem significativa, ele dizer aos jogadores que não façam mais o sinal da cruz quando entram em campo, mas não tem outra coisa para pensar naquele momento, dizer. Não tem outra coisa. Para que fazer o sinal da cruz? Ou então aquele menino que estava piedosamente, vocês viram? Agora eu cheguei a ver, agora já vi. Né? Lá aconteceu isso, não em Catacumba, mas lá embaixo, nos túmulos da própria Basílica de São Pedro, estavam dois menininhos, um dos quais de mãozinha junta assim, e ele vinha passando para, ladeado de todos os seus cardeais e monsenhores, ele viu aquele menininho assim, piedosamente, como foi lá direto tirar a mão você não nasceu assim, tira, não precisa completamente ímpio, totalmente sem piedade este homem. Piedade quer dizer sem fé, completamente sem fé. Duas imagens tremendas, né? Para não dizer da multidão, porque estamos há 7 anos, né, com este ímpio aí. Né? Claro, não é só ele, queridos, não é só ele. Né? Existe toda uma cúria que se prostituiu, é infiel. E a prostituição da cúria não é por tantos pecados seus, mas é pela falta de fidelidade ao mistério revelado. A fé, a fé. Esta é a traição da fé. Tá? E não saiu agora esse último documento justamente da Pontifícia Comissão Bíblica, dizendo que afinal não se deve dizer que é pecado o relacionamento homossexual e que a gente pode abençoar a união dos gays. Uma pesquisa antropológica que fizeram da Bíblia a pedido de Francisco, também aqui outra conclusão chegaria. Aqui outra conclusão chegaria. Quer dizer, que coisa mais tremenda. Quer dizer, a cúria está corrompida. Não, mas é todos. Ali vai defender, não, mas tem o Sara. O Sara mandando obedecer ao antipapa. Isto é, não está, mas isto é estar pelo máximo corrompido. Alguém vai dizer, não, mas tem o Burke, mas o Burke não vive chamando ele de papa. Isto queridos, hoje, estar una com Francisco é o máximo da corrupção da fé e da religião. Hoje, estar unido ao antipapa Francisco é o máximo da corrupção, da heresia e do cisma. É o máximo da corrupção da fé. E isso, portanto, aí agora está aí pelo mundo inteiro. Cardeais, bispos, padres, paróquias, movimentos, conventos, religiosos, religiosas, por toda a parte. Por toda a parte.
não está vindo um padre justamente porque perseguido pelo bispo, porque rezava a missa tridentina, não proibiu agora o bispo na Espanha, né? E outro, eu acho que na França também, de rezar a missa tridentina, né? E assim vai, e assim vai. Né? A corrupção que atinge a liturgia, sim, com certeza, no coração da igreja, que é a liturgia. E a consagração, como nós vimos nessa reforma herética e cismática da missa por Paulo VI Bonini. Né? Não esquecer isso, esse detalhe. Mas então, dizer, justamente aqueles que deviam confessar, testemunhar e amar o mistério e a sua plena revelação, hoje ocultam. Hoje ocultam. Dizer, eu digo que chegamos a este Natal de 2019, depois de todos estes presentes, entre aspas, né, que nós recebemos de Francisco nas últimas semanas, né, chegamos de Francisco, de toda esta contra-igreja que o segue, toda esta contra-igreja que o segue, né, depois desses presentes terríveis que recebemos desta gente, quer dizer, celebramos um Natal onde está clara que este povo, essa gente, essa contra-igreja traiu a fé, traiu a revelação, traiu a Deus, traiu a Jesus. E não pode, é proibido, sob pena de pecado e de pecado grave, conservar a comunhão com esta gente, porque abandona a fé católica. E tudo aquilo que nos foi revelado, que hoje nós vemos maravilhados no rosto de um inocente, de uma criança, de um menino. De um menino que é Deus. Que é Deus. Não é de qualquer menino. É de um menino que é Deus. Assim como Maria não é qualquer mulher, como ele gosta de dizer, Francisco, mas é a mãe de Deus. A mãe de Deus. Então, queridos, quem aqueles ainda que recebem toda a plenitude da revelação, feita por Jesus nosso Senhor? Somos nós, os poucos. O resto todos não passam de traidores. Os mais vis e ímpios traidores da verdade plenamente revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor, com o seu nascimento, sua vida, sua pregação, sua morte e ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.